Mas nesse momento, antes de nós começarmos o sermão, feche seus olhos, vamos buscar a Deus. Pai querido, Deus eterno, nós te louvamos, te bendizemos, porque o teu Santo Espírito nos trouxe à tua casa hoje. Nós te louvamos porque temos, Senhor Deus, disposição para ouvir a tua palavra, para viver o Evangelho segundo a tua vontade. E nesses momentos, Senhor, ao ministrarmos a tua palavra, que o teu Santo Espírito fale ao nosso coração, conduza nosso pensamento, que haja, Senhor Deus, um espírito adequado ao estarmos na tua presença. Se conosco, dirige-nos, cada um de nós aqui, te pedimos em nome de Jesus. Amém. Toda ideologia e toda religião tem um símbolo. A flor de lótus é o símbolo do budismo. Buda muitas vezes é representado por uma flor de lótus totalmente aberta. O judaísmo moderno tem também seu símbolo, um hexagrama de 2 triângulos equiláteros que formam uma estrela de 6 pontas, conhecida como escudo ou estrela de Davi. O Islã também tem o crescente ou a meia-lua como símbolo, um símbolo que era da cidade de Bizâncio muito antes do islamismo ali chegar. O marxismo, ele possui um martelo e a foice cruzados, como ali representando a plena cooperação entre indústria e campo. A suástica, um dos símbolos mais antigos que se conhece, foi usada em muitos contextos. Existem vestígios da utilização dela que alguns chegam a datar de 6.000 anos atrás. Foi o símbolo utilizado. Hitler se apossou deste símbolo e hoje este símbolo, a suástica, representa um símbolo de intolerância racial. O cristianismo também sempre tem seu símbolo. Qual é o símbolo do cristianismo? O símbolo que hoje, em nossa atualidade, é mais visto representando o cristianismo é a cruz. Mas ela não foi o primeiro símbolo utilizado pelos cristãos. No começo, ali nos primórdios, os primeiros cristãos, em uma época de perseguição, quando se escondiam em sepulcros, em catatumbas, ali nós observamos alguns desenhos. Quem sabe o primeiro desenho, alguns dizem, foi o pavão, um símbolo do cristianismo, um símbolo de eternidade. Depois outros símbolos vieram, a pomba, o louro, o peixe. Quem sabe o peixe por causa do acróstico que a palavra grega peixe iktis forma da frase Jesus Christos Theos Huios Soter. Jesus Cristo, Deus Filho Salvador. Mas o peixe, ele também não durou. Logo os cristãos começaram a utilizar outros símbolos em seus desenhos. Lugares onde se escondiam, pintavam a arca de Noé, Abraão, Isaac, Daniel na cova dos leões, os 3 amigos na fornalha, pastores com ovelhas, muitos outros símbolos surgiram. Mas a cruz foi aquela que, depois do 6º século, se firmou como um símbolo definitivo do cristianismo. Quem sabe no começo do cristianismo ela foi evitada como um símbolo, porque os primeiros cristãos não desejavam associar algo vergonhoso a Cristo. Mas aquilo que trazia vergonha se tornou um símbolo de redenção, de salvação. Quem sabe o Espírito Santo tenha conduzido o coração dos cristãos para escolherem a cruz como símbolo, como um propósito. Qual seria o propósito? O escritor cristão George Led, o teólogo conhecido principalmente por seu livro A Teologia do Novo Testamento, na página 132, ele diz: a cruz não é um fardo, mas um instrumento de morte. Tomar a cruz significa a morte do próprio eu, da ambição pessoal e dos propósitos egoístas.
Em lugar das realizações pessoais, por mais altruístas e nobres que sejam, devemos desejar somente a direção divina. O destino do homem depende desta decisão. Hoje estamos em um dia especial. Hoje, irmãos, escolhi falar sobre santificação. O que mais poderíamos utilizar para falar sobre santificação do que a cruz, que é a entrega, a morte do eu e o viver por Cristo? Em Mateus, no capítulo 10, existe um texto que poderia ser utilizado como um texto básico para falar sobre santificação. Eu convido você a pegar sua Bíblia em Mateus, abrir ela em Mateus, no capítulo 10. Mateus capítulo 10, nós iremos ler o versículo 37 em diante. Acharam? Mateus capítulo 10, versículo 37 em diante. Ali diz assim: quem ama seu pai, acharam? Mateus 10, 37. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o seu filho ou a sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não tomar a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem achar a sua vida, perdê-la-á. Quem todavia perder a sua vida por minha causa, achará. Note que a cruz aqui envolve renúncia, principalmente a santificação através do símbolo da cruz. A vida cristã tem a Cristo como alvo, como objetivo principal. O amor a Cristo deve ser tamanho, acima até, diz aqui o texto, do amor familiar. E como amamos os nossos familiares, como uma mãe ama o filho, como um filho ama uma mãe. Mas aqui diz que acima de tudo, o desafio cristão, da vida cristã, é o amor a Cristo, acima de todas as coisas. Jesus nunca realizou seus milagres de cura, de ressurreição, seus prodígios, seus grandes sinais, com o objetivo de chamar a atenção para si mesmo. O objetivo de Jesus, ao realizar tudo isso, foi convidar pessoas, desafiar pessoas a uma vida de vitória ao lado dele, a uma vida que requer muitas vezes o amor acima de tudo. Aquela oferta da mulher que ungiu os pés de Jesus e enxugou-os com seus próprios cabelos é uma oferta de amor. Jesus ali explica esse ato de total devoção ao dizer: ela amou muito, porque muito se lhe havia perdoado. O amor desta mulher, a devoção dela, comparada ao dono da festa, Simão, o fariseu, foi tida como de muito maior estima, porque ali Jesus diz que Simão havia amado pouco a Jesus, porque pouco lhe foi feito. Nós devemos e somos chamados a amar a Cristo, mas não só através de nossas vozes, mas amar a Cristo pelo que Ele fez, faz e fará também através de uma vida de santificação, uma vida de testemunho, uma vida de transformação. O endemoniado de Gerasa, a ele foi dito pelo próprio Cristo: vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Ele foi desafiado a viver uma vida de testemunho. Os 10 leprosos, Jesus entra naquela vila, aqueles homens clamam: Senhor, compadece de nós. Jesus diz: vão, se apresentem ao sacerdote. E quando iam, foram transformados, foram curados, houve uma transformação. Mas a Bíblia diz que ao notar a mudança, a transformação, apenas um estrangeiro, um samaritano, voltou para agradecer. Este samaritano tinha gratidão em seu coração. Em retribuição ao que Jesus fez,
faz e fará em nossa vida. Ele não espera apenas a fé como um assentimento intelectual, mas Ele nos desafia, uma vez que a gratidão está no coração, que ela se transforme em testemunho, em uma vida diferente. Fé, gratidão resultam em mudança. Uma mudança exterior que é percebida, é notada. Uma mudança que testemunha. Os seguidores de Jesus são desafiados em Mateus capítulo 10, 37 e 39, que lemos, a demonstrar amor através de suas atitudes, não só internas, mas externas também. Cristo nos desafia a uma entrega total. Poderíamos dizer, não há como sermos de Cristo se não houver mudança. Não há mudança verdadeira se a gratidão e o amor não estiverem no coração. Não há testemunho genuíno sem mudança e gratidão. Tudo está entrelaçado, ligado. Somos desafiados a vivermos uma vida de santificação. E toda vez que utilizamos esta palavra santificação, vale a pena explicarmos algo importante aqui. Quando eu falo de santificação, não estou falando de ausência total de pecado, porque isso é uma impossibilidade, não creio. A Bíblia, a meu ver, não dá argumentos que nós consigamos viver sem cometer pecados antes da volta de Jesus. Nós só conseguiremos ser perfeitos quando Jesus voltar, mas somos desafiados a melhorarmos, a buscarmos a santificação. A santificação é possível. É possível quando entendemos o que ela significa. Separado na Bíblia, tanto no Antigo como no Novo Testamento, é a mesma coisa que santo. Santo não é ausência de pecado, mas é um povo separado, alguém que foi escolhido, consagrado para um propósito especial de Deus, diferente do mundo, de seus costumes. Em 1 Coríntios, no capítulo 6, a Bíblia diz assim: Coríntios, capítulo 6, versículos 19 em diante, nós lemos. 1 Coríntios 6, 19. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço? Agora, pois, que diz a Bíblia, irmãos? Que diz a Bíblia? Glorificai a Deus no vosso corpo. Irmãos, nesse momento, eu queria pedir licença, vou sair um pouquinho aqui do tema. Eu vou dividir algo com vocês. Já aconteceu com você, de você estar dando um estudo bíblico, e você começa a se familiarizar, a fazer amizade com aquela pessoa, e você começa a gostar dela, e ela começa a gostar de você, e surge aquela amizade boa, e os estudos ali começam, primeiro, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, lá pelo 11º, 16º, dependendo do estudo, você sabe que terão temas que você terá que confrontar aquela pessoa, e ela precisará mudar de atitude. E sabe, nós somos tentados, não sei se aconteceu com você já isso, comigo já, somos tentados, puxa, mas eu vou ter que falar isso para essa pessoa. Ela pode não gostar, ela pode acabar com a nossa amizade, ela pode até me expulsar. Você já foi expulso de uma casa? E eu já fui, muitas vezes, irmãos. Mas sempre fala com jeitinho, mas não adianta. E sabe, irmãos, você fica naquele dilema: e agora eu vou ter que confrontar? O que os irmãos achariam certo fazer? Falar ou não falar, irmãos? Mas e a amizade? E se perder a amizade? Você não vai ficar sentido? Os irmãos falariam ou não falariam? Pois é, eu estou nesse dilema.
Existem pessoas aqui que a gente convive, já aprendemos a apreciar, a gostar. Existem coisas que agora que eu vou entrar ali, eu vou ter que falar. Sabe, irmãos, eu não gostaria de perder a amizade com ninguém aqui, só que tem um detalhe: Deus vai me cobrar. Você não pense que um pastor vai ser cobrado da mesma forma que alguém que não é pastor. Não vai. Existem coisas, irmãos, que Deus vai cobrar de um pastor que não vai cobrar de vocês. Uma delas é falar. A balança, irmãos, que vocês vão ser pesados é uma balança comum. A balança de um pastor é uma balança de precisão. Então, irmãos, não gostaria de perder a amizade com ninguém, mas tem coisas aqui que são bíblicas, que eu tenho que falar, porque Deus vai me cobrar. E, irmãos, acima de tudo, a minha amizade para com Deus vale mais. Vale mais. Como podemos glorificar a Deus através de nosso corpo? Existem muitas coisas que poderíamos dizer aqui, vários aspectos. Hoje nós só vamos falar sobre dois. O primeiro deles se encontra em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 9. A Bíblia diz assim, 1 Timóteo capítulo 2, versículo 9. Acharam? 1 Timóteo capítulo 2, versículo 9 diz assim: quero, portanto, que os varões, desculpa, irmãos, versículo 9, da mesma sorte que as mulheres em traje decente se ataviem com modéstia e bom senso, não com cabeleira frisada, ou com ouro, ou pérolas, ou vestuário dispendioso, porém com boas obras, como é próprio às mulheres que professam ser piedosas. Existe uma outra tradução, essa que eu li aqui, é a Almeida Revista Atualizada. A Nova Versão Internacional, que é uma boa tradução também, ela diz assim, vou ler o mesmo texto: da mesma sorte, quero que as mulheres se vistam modestamente, com decência e discrição, não se adornando com tranças e com ouro, nem com pérolas ou com roupas caras, mas com boas obras, como convém a mulheres que declaram adorar a Deus. Sobre o que fala esse texto? Sobre a aparência pessoal. Esse texto está falando da forma que nós nos vestimos. Deus, irmãos, Ele gosta, Ele se preocupa tanto conosco, que Ele nos orienta em todos os detalhes de nossa vida. Não faz muito tempo eu estava sentado na sala de estar do meu irmão mais velho, e ali havia um outro pastor de uma igreja evangélica, conhecido nosso, e eu não sei o que aconteceu ali na conversa que a gente entrou nesse assunto. E ele disse assim: não, lá na minha igreja as pessoas podem ir do jeito que quiser, de bermuda, de chinelo, sem camiseta, não tem problema, porque nós entendemos que Deus não se preocupa com isso. O que importa é o coração, não é a roupa que a pessoa aí usa. Um discurso bonito, mas, irmão, será que é bíblico? Será que realmente Deus não se importa com a nossa roupa? Com certeza Deus quer o coração, mas e a roupa? Será que Deus também não se importa? O que a Bíblia diz? Nessa passagem, irmãos, que nós lemos, ali Deus nos dá uma orientação. Existe uma passagem bíblica muito boa que explica se Deus realmente se importa com a roupa ou não. Naquele momento da conversa ali eu usei essa passagem. Ela se encontra em Êxodo capítulo 28. Ali diz assim, Êxodo capítulo 28, capítulo 28, nós iremos ler dois versículos aqui. Nós vamos ler um no começo
dessa perícope, no começo desse assunto aqui, e depois outros dois no final. O primeiro está no versículo 3, capítulo 28, versículo 3. Ali está dizendo assim: falarás também a todos os homens hábeis, a quem enchi o espírito de sabedoria, que façam vestes para Arão, para consagrá-lo, para que ministre o ofício sacerdotal. Então aqui Deus está falando para fazer roupas. No versículo 41, vai lá no 41, nós estamos no 3, vai lá no 41. O assunto termina assim: e com isso vestirá Arão, teu irmão, bem como seus filhos, e os ungirás e consagrarás e santificarás para que me oficiem como sacerdotes. Fazei-lhes também calções de linho, para que cubram a pele nua, irão da cintura às coxas, e estarão sobre Arão e sobre seus filhos quando entrarem na tenda da congregação, ou quando se chegarem ao altar para ministrar no santuário, para que não levem iniquidade e morram. Isto será estatuto perpétuo para eles e para a sua prosperidade depois dele. O texto aqui está dizendo, irmãos, eu acho curioso aqui, que Deus não só orienta a roupa. Aqui ele não está falando só da roupa, ele está falando que por debaixo da roupa, onde ninguém ia enxergar, Deus orientou que fossem colocados calções, até o tamanho tinha que estar certo, de linho. E se eles não utilizassem esses... O que são esses calções, irmãos? Vamos trocar por uma linguagem mais simples aí. Antigamente falava-se ceroulas, hoje é cueca mesmo, certo, irmãos? Se eles não usassem isso ao entrar, ao ministrarem, o que ia acontecer com eles? Deus falou assim: não, tudo bem, pode vir de qualquer jeito, assim? O que ia acontecer com eles? Poderiam até serem fulminados. Irmãos, mas é a ceroula, alguém vê a ceroula do sacerdote? Sabe, irmãos, eu tenho que parar de falar essa palavra, irmãos, mas eu gosto dela. Deus muda. Aquilo que Deus pediu lá, Ele não pede hoje, certo? A gente pode vir do jeito que quiser para a igreja, certo? Deus não muda, irmãos. Pergunta a você: como estão as suas roupas quando você vem à igreja? Quando você está ali se arrumando antes de sair de casa, você olha para o espelho e escolhe a roupa com o objetivo de adorar a Deus. Você pensa assim: eu vou adorar a Deus, então eu vou colocar a roupa como um ato de adoração. Eu estou indo para adorar a Deus, certo? Não tem que ser assim, irmãos? Uma adoração a Deus, porque Deus, Ele exige isso, Ele fala isso. No livro Mensagens aos Jovens, na página 35, a escritora norte-americana Ellen White escreve assim: quando os crentes são negligentes em seu vestuário, sua influência prejudica a verdade. Não está falando da igreja, está falando da verdade, do evangelho. A igreja fica com consequência. Irmãos, as roupas são importantes no ato de adoração, mas não só na igreja, porque você não é cristão só quando você vem à igreja, você é cristão em todos os lugares. Essas orientações como um testemunho não estão apenas para a igreja. Você é cristão na sua casa, você é cristão no seu trabalho, você é cristão nos restaurantes, você é cristão nos aniversários. Pasmem, você é cristão também nas festas de casamento. Tem em todos os lugares. Essa semana eu fui conversar com uma jovem que vai se casar aqui no nosso distrito. E lá fazendo a entrevista, ela, o noivo e tal, conversa vai, conversa vem. De repente ela fez a pergunta: pastor, e as roupas? Eu falei: não, é o seguinte, o seu vestido ele não é tomara que caia, mas o seu vestido ele deve ser algo que cubra aqui os ombros, né? Não muito decotado, sem muita transparência, de preferência que nem tenha. Você também orienta as pessoas que irão entrar todos ali, que eles não podem vir com
roupas de costas de fora, decotadas, de alcinha, sem cobrir os ombros, porque eles vão entrar, então você orienta. E eu falei assim: irmã, principalmente os que não são da igreja, oriente eles. Sabe o que ela me disse? Depois que eu orientei ela assim, sabe o que ela me disse? Ela me disse assim: pastor, os de fora, o meu vestido está tranquilo, meu vestido é tranquilo, os de fora também, pastor, não me preocupa, mas eu vou ter que conversar com os irmãos da igreja. Como assim? Como conversar com os da igreja e não com os de fora? Não é uma coisa que a gente tem que pensar? Escutei essa semana. Sabe, irmãos, temos que pensar quanto a isso. Como tem sido suas roupas quando você vem à igreja? Mas Deus não nos orienta com relação apenas às roupas. Existe uma extensão das roupas. No texto que lemos de 1 Timóteo 2, 9 a 10, ali, em uma versão fala bom senso, na outra versão, da Nova Versão Internacional, diz descrição. Irmãos, eu tenho que falar de uma coisa aqui: pinturas. Tem que falar. Sabe, irmãos, eu sou de uma época que não se usava pintura. Só que isso já faz muito tempo. Você vai viver agora como era 40 anos atrás ou 100 anos atrás, na época de Ellen White. As coisas mudam, tudo bem, mas o princípio continua. Qual que é o princípio aqui? Descrição, bom senso. Você não vai usar uma maquiagem que chame a atenção. Você não vai pintar aqui em cima do olho de azul, de verde, de lilás ou uma cor forte. Você não vai passar lápis preto no olho, porque isso desagrada a Deus. A Bíblia fala que já Jezabel passava lápis preto no olho, irmãos, naquela época. Mas existe a moda, esmaltes de cores quentes. Você não vai usar cores fortes que chamem a atenção, que vai fazer com que você deixe de ser discreta. Você não vai usar batons fortes. Amém, irmãos? No livro Mensagens aos Jovens, na página 359, Ellen White diz assim: Satanás está sempre inventando modas que só podem ser seguidas através do sacrifício do dinheiro, tempo e saúde. Eu me assustei com isso. Quem é que inventa a moda aqui, segundo essa escritora? O diabo. Irmão, siga a Cristo. Siga a Cristo, esse é o apelo. Siga a Cristo, se consagre a Ele. Amém, irmãos? Amém ou misericórdia? Eu estou em dúvida aqui. Irmãos, lembra que eu falei que nós íamos falar apenas de 2 itens? O primeiro já passou. Agora nós vamos para o segundo. Existe uma outra orientação de Deus, e dessa eu tenho que falar, porque há alguns anos aconteceu algo comigo. Eu estava num distrito no interior do estado. Aquele distrito eu cheguei a cuidar de 14 igrejas. Cuidei durante 2 anos e meio dessas 14 igrejas. Mas na minha igreja sede havia um problema. As pessoas vinham corretamente no sábado, não tinha problema nenhum, era roupa, nunca imaginei. Mas elas tinham, e já era uma coisa de muito tempo, as mulheres tinham um hábito de durante a semana usarem joias, correntinha, pulseira, brinco, usavam. Um dia eu fui fazer uma apresentação com um clube de desbravadores numa escola, chamaram a gente lá, nós fomos para divulgar o clube, ok, só tinha um clube ali no distrito, vamos lá, vamos divulgar e tal. De repente, irmãos, eu entro naquela escola e lá havia uma irmã que trabalhava lá. E eu olhei para ela e estava de brinco. Aí eu peguei uma caixa de som, coloquei para o lado. Quando eu voltei para falar com ela, não sei o que aconteceu com aquele brinco, irmãos. Eu nunca vi uma pessoa tirar um brinco tão rápido. Quer dizer, eu nem vi, né? Sabe, irmãos, depois eu fiquei
quieto, falei nada, fiz a apresentação e tal. Mas eu cheguei em casa e falei assim: Senhor, vou ter que resolver isso. Sobrou para mim, o Senhor me colocou aqui. Não pedi para mim para nada, mas o Senhor me colocou, vou ter que resolver agora. Aí sabe o que eu fiz? Fiz uma lista e fui de casa em casa, conversando com uma irmã, com outra irmã, outra irmã. Quando eu fui visitar essa irmã, eu cheguei, sentei no sofá dela, abri a Bíblia e falei assim: irmã, fiz uma oração antes, falei assim: irmã, tem que perguntar algo. A senhora tem alguma dúvida com relação ao uso de joias e adornos? Ela falou assim: não tem, pastor. Mas mesmo assim, irmã, a senhora não tem? Eu vou ler alguns textos. E eu abri a Bíblia, li alguns textos para ela. E no final eu falei assim: irmã, a senhora entendeu? A senhora viu aqui que a Bíblia fala que nós não devemos usar brincos, joias, nem nada disso. A senhora viu aqui na Bíblia? Eu vi, pastor. A senhora viu que a Bíblia diz isso? Sim, eu vi. Então, irmã, eu tenho que lhe perguntar algo. Eu vi a irmã usando. A irmã decide fazer a vontade de Deus com relação a isso. Sabe o que ela me disse? Pastor, se Jesus quiser me colocar no inferno por causa de um brinco, Ele pode pôr, porque eu não vou tirar. Aí eu olhei para ela e falei assim: irmã, o meu desejo aqui não é escutar isso. O meu desejo aqui é que a senhora entenda qual que é a vontade de Deus para a sua vida e decida por Cristo, decida fazer a vontade de Jesus para a senhora. Eu queria, mãe, escutar da senhora assim: tudo bem, pastor, eu entendi, eu não vou mais usar, porque agora eu entendi, não tenho mais dúvida. Amém, irmã, a gente vai orar e está resolvido. Mas não teve jeito. A irmã falou assim: pastor, não vou dizer para o senhor que eu não vou usar, porque eu vou usar. Eu falei: irmã, nós vamos fazer o seguinte então, vou dar um tempo para a senhora pensar. Nós vamos levar seu assunto para a comissão da igreja. A senhora vai receber uma censura de 6 meses. E daqui 6 meses nós voltamos a conversar com o que a senhora decidiu. Durante esses 6 meses, nesse inteirinho, sabe o que aconteceu, irmãos? Sabe o que aconteceu? Hã? Eu fui transferido. Fui para outro lugar. Avisei o pastor, porque a gente tem que avisar só quem está em disciplina, ó. Fulano, Beltrano, Ciclano, tal, tem a lista aqui, estão em disciplina. Tá bom? Fui embora. Mas aí, irmãos, passados alguns meses, a Raquel foi lá no treinamento das mulheres, essa irmã estava lá, numa cidade ali, não dá muita pista, na cidade ali, e daí, irmãos, a irmã veio procurar a Raquel, falou assim: Raquel, eu queria falar com o pastor. Onde é que ele está? Não, o pastor não veio, ele tinha um outro compromisso, está viajando, tá? Não, eu quero dizer o seguinte: eu queria que você agradecesse o pastor, porque olha, ele falou comigo, eu parei com isso, e agora me elegeram para diretor do Ministério da Mulher, eu sou líder da igreja, e eu estava nessa situação há anos, e nunca ninguém teve coragem de conversar comigo. Eu quero agradecer ele pelo que ele fez para mim. Fala para ele que eu quero agradecer. Sabe, irmãos, vocês sabem que nem todas as mulheres reagiram dessa forma, mas uma se salvou, amém? Amém. Amém. A segunda coisa que queremos falar está relacionada a isso. Sabe qual foi o texto que eu li para a irmã? Sabe qual foi? Está em Isaías. Abra lá, Isaías capítulo 3. Isaías capítulo 3, no versículo 16 em diante, a Bíblia diz assim, ó. Isaías 3,16. Olha o que a Bíblia diz. Eu vou ler em 2 versões, aguentem lá. Isaías capítulo 3, versículo 16, na Almeida Revista Atualizada, diz assim: diz ainda mais o Senhor aí na tua Bíblia está em letra maiúscula? Toda vez que a palavra Senhor aparece em letra maiúscula, não é Senhor que está escrito, mas é o tetragrama sagrado, é o nome santo de Deus. Aqui está dizendo que essa é a palavra que é traduzida algumas vezes por Javé, por Jeová, é o nome santo de Deus. Aqui diz ainda mais o Senhor, visto que são altivas as filhas de Sião. As filhas de Sião, o povo de Deus morava ao redor do monte Sião. As filhas de Sião são as mulheres de Deus.
visto que são altivas as filhas de Sião, e andam de pescoço embroado, de olhares impudentes, andam a passos curtos, fazendo tinir os ornamentos de seus pés. O Senhor fará tinhosa a cabeça das filhas de Sião, o Senhor porá descoberto a sua vergonha. Naquele dia, no dia da volta de Jesus, tirará. Quem é que vai tirar, irmãos? O Senhor. O que ele vai tirar? Os enfeites dos anéis, dos tornozelos, as toucas, os ornamentos em forma de meia-lua, os pendentes. Pendente é tudo que está pendurado. Os braceletes, os véus esvoaçantes, os turbantes, as cadeiazinhas para os passos, as cintas, as caixinhas de perfume, os amuletos, os sinetes, as joias pendentes do nariz. O que é isso? Os vestidos de festa, os mantos, os chaves, as bolsas, os espelhos, as camisas finíssimas, os atavios da cabeça, os véus grandes. Será que em lugar de perfume haverá podridão e por cinta corda? Em lugar de encrespadura de cabelo, em lugar de veste boa silício e marca de fogo, em lugar de encrespadura de cabelo, calvície, em lugar de veste boa silício e marca de fogo, em lugar de formosura. Tá bom? Mas eu gosto também da versão, nova versão internacional. Quando você ficar com dúvida num texto, para você entender uma palavra, leia numa outra versão que ajuda. A nova versão internacional, entrem lá, eu vou ler, diz assim: diz ainda mais o Senhor. Não, diz assim: o Senhor diz, por causa da arrogância das mulheres de Sião, que caminham de cabeça erguida, flertando com os olhos, desfilando com passos curtos, com enfeites tinindo em seus calcanhares, o Senhor rapará as cabeças das mulheres de Sião. O Senhor porá descoberto a sua vergonha. Naquele dia o Senhor arrancará os enfeites delas, as pulseiras, as testeiras, os colares, os pendentes, os braceletes e os véus, os enfeites de cabeça, as correntinhas de tornozelo, os cintos, os talismãs, os amuletos, os anéis, os enfeites para o nariz, as roupas caras, as capas, as mantilhas, as bolsas, os espelhos, as roupas de linho, as tiaras e os chales. Em vez de perfume haverá mau cheiro, em vez de cinto, corda, em vez de belos penteados, calvície, em vez de roupas finas, vestes de lamento, em vez de beleza, cicatrizes. Aqui claramente diz que quem é que vai tirar, irmãos? Se Deus fala que vai tirar, é do agrado de Deus usar adornos? Sim ou não? Não. Eu peço licença aqui, se existe alguém que não é membro da igreja e está escutando esse sermão, desculpe, mas eu preparei esse sermão para pregar hoje, e se o Espírito Santo te trouxe aqui é com algum propósito, mas é uma verdade bíblica. Sabe, irmãos, aqui diz que Deus tirará, nunca foi do agrado. Alguns dizem, mas teve uma época que o povo de Deus usou, mas toda vez que Deus falou para eles se consagrarem, nós estamos num período de consagração, era para tirar, irmãos. Deus nunca aprovou, assim como nunca aprovou que um homem tivesse mais que uma mulher. Aconteceu, mas Deus não aprovou e nunca vai aprovar. Mas eu tenho que explicar uma coisa ali. Ele fala sobre pendentes, tudo que está pendurado. Isso aqui não é um pendente, irmãos? Não está pendurado? E daí, como é que fica? Isso aqui, irmãos, não é uma joia? Como é que fica? Eu tenho que aproveitar e explicar aqui. Existem dois tipos de joias, dois tipos de pendentes. O primeiro é o funcional. Ele não está ali para enfeitar, ele está ali por uma função. Isso aqui, irmãos, não é para enfeitar, é por uma função. Isso aqui é um símbolo de compromisso, ele tem uma função. O relógio tem uma função, apesar de estar pendurado. O prendedor de cabelo tem uma função, tudo bem. Mas um brinco, uma corrente, um anel, ele não tem uma função a não ser adorno, enfeitar. E é isso que Deus condena. Deus condena aquilo que é usado como adorno, como enfeite. Entendeu a diferença? Agora, irmãos, eu posso transformar uma coisa lícita em uma coisa ilícita aos olhos de Deus? Eu vou comprar um óculos, eu compro um óculos de R$4.000, está certo isso? Onde é que está o princípio de modéstia e simplicidade cristã? Eu vou fazer uma aliança, eu coloco
Coloco pedras. Vou comprar um relógio, gasto 15 mil reais. Está certo isso? Eu vou comprar um vestido, eu gasto 5 mil reais, 10 mil reais. Um terno de 5 mil reais. Está certo isso? Princípio de modéstia e simplicidade cristã. Quando Deus fala aqui que vai tirar as roupas ali, é nesse sentido, são roupas caras que a pessoa gasta o dinheiro que é errado gastar. Existe uma armadilha aqui que eu vou ter que falar, irmãos. Algumas pessoas ficam com medo de se queimar, não é? A gente tem que se preocupar, irmãos, com o que vai queimar depois do milênio, não agora. Então, se é melhor queimar, queima agora, não queima depois do milênio, que é pior. Sabe, irmãos, como eu falo, irmãos, aqui diz o seguinte: existe uma armadilha aqui. Tem um negócio chamado aparador de aliança. Fuja dessa armadilha. Manda apertar a sua aliança, colocar ali um negócio cheio de pedra. Ai, irmãos, não faça isso. Cuidado, nós estamos diante de um Deus santo. Pense bem. Se Deus vai tirar, cuidado com o que você coloca. Eu me assusto ali na versão Almeida, revista atualizada, que diz que Deus vai tirar com fogo. Que momento isso vai acontecer? Depois do milênio. Sabe? Não fique bravo com o seu pastor. Deus vai me cobrar se eu não falarmos. Mas avalie o que foi falado. Pese na balança. Tem coerência, está certo, analise. Pense você. Deus nos chama para uma vida de consagração, de santificação. Deus quer que nós sejamos santos aos seus olhos. E nós precisamos, irmãos, abandonar nossos ídolos. Precisamos nos consagrar a Deus. Estamos clamando pela chuva serôdia e ela irá ser derramada. Amém, irmãos? Mas nós precisamos nos preparar para isso. Decida agora por Cristo nesse momento. Em Levíticos, no capítulo 20, no versículo 26, nós lemos: vocês serão santos para mim, porque eu, o Senhor, sou santo, e os separei dentre os povos para serem meus. Nós somos de Cristo, amém, irmãos? Amém. Nós somos de Cristo duas vezes, na criação e na redenção. Pertencemos a Cristo, não somos de nós mesmos. Consagremos nosso corpo ao nosso Deus. Em um livro que não foi traduzido para o português, a tradução seria Cristianismo, Temperança e Higiene Bíblica. Na página 95, ela mais escreve assim: há um traje que toda criança e jovem pode inocentemente procurar obter: a justiça dos santos. Se eles tão somente desejassem e forem perseverantes em obtê-lo como são em confeccionar suas roupas, segundo as normas da sociedade mundana, bem cedo seríamos vestidos da justiça de Cristo. E seu nome não será riscado no livro da vida. Tanto as mães como os jovens e as crianças precisam orar: crie em mim, ó Deus, um coração puro, e renove em mim um espírito reto. O verdadeiro adorno que Deus quer está em 1 Pedro 3,3. A nova tradução linguagem de hoje diz assim: não procure ficar bonita usando enfeites, penteados exagerados, joias ou vestidos caros. Pelo contrário, a beleza de você deve estar no coração, pois ela não se perde. Ela é a beleza de um espírito calmo e delicado que tem muito valor para Deus. Eu termino o sermão de hoje falando um pouquinho sobre um menino chamado Alexandros. Vou pedir para ser projetado ali uma imagem. Esse menino, ele é retratado em uma figura, em um muro. Essa é, quem sabe, uma das mais antigas os mais antigos indícios do cristianismo.
Não sei se você consegue ver aqui, eu vou passar um pouquinho mais. Aqui tem um menino, ó, está vendo? O menino, ele está aqui, ó, nesse lugar. E ao lado dele, aqui à sua frente, existe uma figura de uma cruz, com alguém nessa cruz e com uma cabeça, não de cavalo, mas de burro. E aqui existe uma inscrição. Essa inscrição, esse achado aqui, ele foi feito no muro de um paidagogo, onde ficavam os paidagogós, era onde havia as instruções, era uma escola. E no pátio dessa escola, de repente um menino aparece ali, e ali está escrito assim: Alexamenos Sebetheon, em grego. Esse menino, o nome dele, Alexamenos, quem sabe Alexandre, alguma coisa assim, é o nome grego, está dizendo ali, Alexamenos, adorando o seu Deus. E eu fico imaginando esse menino, quantas vezes esse menino viu isso? Está ali, irmãos, não é um desenho, está esculpido na parede de pedra. Ele passava pelo muro do seu colégio e ele via lá o seu nome, e ao lado dele uma representação do seu Deus como alguém tolo que foi crucificado. Quantas coisas esse menino teve que enfrentar, irmãos? Quantas coisas esse menino teve que suportar? Uma pressão psicológica violenta para que ele mudasse, para que ele fosse segundo o mundo e não segundo o que Cristo desejava. Esse achado arqueológico hoje está em um museu. Ele se encontra, até anotei aqui, no Museu Antiquário do Palatino, em Roma. Mas o que eu gostaria aqui de ressaltar, irmãos, é que ao eles aumentarem as escavações ali naquela escola, eles, numa outra câmara, em uma escrita mais tardia, não em grego, mas em latim, estava escrito assim: Alexamenos Fidelis. Que uma tradução livre poderia ser: mas Alexamenos foi fiel. Amém, irmãos? Ele foi fiel. Ele suportou tudo isso. O que importava para ele não era o que as pessoas diziam, mas era a fidelidade para com seu Deus. O que tem sido importante e prioridade na sua vida? O que o mundo prega, o que o mundo coloca como moda, o que as pessoas vão achar, seus amigos, seus colegas de turma, de trabalho, ou a fidelidade? Sabe, irmãos, o que realmente importa não é o que as pessoas acham, mas é que ao lado do seu nome no livro da vida esteja escrito: e ele foi fiel. É isso que importa. Nós tivemos aí o nosso acampamento de carnaval, e nós estávamos ali no momento da Santa Ceia, fazendo a Santa Ceia. Depois da Santa Ceia, um grupo de meninos, eles já estavam ali sendo sensibilizados por toda a programação. Eles se reuniram ali, vários assim, acho que tinham, não tem, mas uns 20 ali, e eles tomaram uma decisão. Eles iriam voltar para a sua casa e eles iriam jogar fora tudo aquilo que o afastava de Deus. Alguns foram desafiados. O menino falou assim: eu tenho 200 CDs. Ele iria jogar fora. Ele ia fazer uma limpeza na sua vida para ser fiel a Deus. Talvez você tenha que voltar para casa hoje e dar uma analisada no seu guarda-roupa. Talvez você tenha que olhar ali no seu quarto se existe alguma coisa que você precisa se livrar. Uma coisa que você sabe que não é do agrado de Deus, que talvez você goste, mas não é do agrado de Deus. Eu oro, irmãos, para que você ouça a voz do Espírito Santo para dizer para você o que você tem que fazer. Não é o pastor. Analise o que foi dito, ore ao Senhor, tome sua decisão, decida por Cristo. Apocalipse 2:10, ser fiel até a morte,
dar-te a coroa da vida. Eu queria fazer uma oração nesse momento. Feche seus olhos. Pai querido, dura são essas palavras. Para alguns aqui essas palavras, elas são duras, são diferentes. Nós sabemos que o Senhor entende isso, porque quando Jesus esteve aqui, algumas vezes Ele usou duras palavras. Mas o objetivo é a salvação, Senhor. É a salvação. Pai querido, fala no nosso coração. Estamos te buscando, Senhor, há 10 dias de madrugada. Estamos hoje jejuando, clamando a Ti pelo Espírito Santo. Senhor, começa a Tua obra agora. Começa a Tua obra naquilo que precisa, Senhor, nos orientar com relação à roupa que estamos vestindo. Se é uma roupa transparente, Senhor, nos ajuda. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda a chegarmos ao céu. Pai querido, abençoa a Tua igreja. Essa é a Tua igreja, Senhor. Esse é o Teu povo, Senhor. Está reunido, clamando a Ti. Nos repreende naquilo que precisamos, Senhor. Nos acolhe, nos afaga. Nos ajuda, Senhor. Pai querido, se conosco, transforma a nossa vida, santifica-nos na Tua verdade. É o que nós te pedimos em nome de Jesus.